Mas, primeiramente, eu recomendo vocês lerem o arquivo Métodos de Levantamento Topográfico, texto, que é o arquivo que está anexado aí no final, tá? Esse arquivo aqui. Então, eu sugiro vocês darem uma leitura nesse arquivo, tá? Que ele é mais teórico, aí vai falar de todas aquelas etapas que a gente falou no encontro anterior, né? Etapa de campo, etapa de escritório, que a gente pode ter dois tipos de poligonais, né, no levantamento. A gente pode ter poligonal fechada e pode ter uma poligonal aberta. Então, a poligonal fechada, ela possibilita, né, a gente determinar o erro angular. Já uma poligonal aberta, ela não possibilita a gente, né, obter o erro angular do levantamento, tá? E talvez a gente pode fazer um levantamento de forma incorreta, nem não ter como verificar, né, se houve erro nesse levantamento. E já na poligonal fechada, sim, né, que essa poligonal fechada, ela tem que atender, né, um somatório de ângulo dos ângulos internos. No caso de um polígono de 3 lados, a soma, né, tem que dar 180 graus. Um polígono de 4 lados tem que dar 360 graus. Um de 5 lados, essa soma ela tem que dar 540 graus. E depois, mais adiante, a gente vai estar falando do levantamento por caminhamento, e aí a gente vai ver essa parte aí, tá? De como verificar o erro de fechamento angular. Que a gente pode ter o erro angular e pode ter o erro também linear, que é na medição das distâncias. E talvez a gente vai plotar lá uma área no AutoCAD, quando a gente chega no último alinhamento, esse último alinhamento a gente plota a distância, mas ele não encontra com o início do levantamento. E aí talvez pode acontecer da poligonal ficar aberta. E aí a gente tem um erro, né, linear. O final do levantamento, né, não coincidiu com o início do levantamento. Então, aí é uma situação que pode ocorrer. Aí fala das etapas de escritório, aí tem, por exemplo, uma dessas etapas de escritório, então, seria a gente determinar a distância, perímetro, área, elaborar a planta, né, topográfica, e fazer também um memorial descritivo da área. Então, além da gente fazer, né, o desenho em si, né, da planta topográfica, a gente tem que descrever esses perímetros. Talvez uma descrição de perímetro eu possa ter lá, né, que a propriedade, por exemplo, do senhor Antônio Pereira inicia no ponto 1, percorre 54 metros na direção sudoeste até um ponto 2, e aí eu tenho que informar também, né, a questão dos azimutes, para, por exemplo, talvez outro topógrafo queira pegar aquele memorial, então ele consiga fazer, né, um mapa daquela área, né, a partir do memorial descritivo, tá? Aí mais adiante a gente vai ver exemplo, tá, de memorial descritivo, e aí nesse memorial descritivo é descrita aí todas as divisas, né, quais são os proprietários, né, que estão em cada direção ao longo das divisas do terreno. Aí nessas fases também, isso aí a gente já comentou, isso aí é mais vocês dão uma lida, tá? Então nessas fases do levantamento em campo, então a gente tem reconhecimento da área, então isso aí a gente já falou, né? Questão de demarcar a área, cravar piquetes, né? Ou talvez tenha local que tem que eliminar parte da vegetação, né? Para poder fazer as visadas. Aí no levantamento em si a gente tem que determinar o norte magnético. Então esse norte magnético a gente precisa, né, indicar lá a direção, né, por exemplo, do primeiro alinhamento lá no AutoCAD, para que esse mapa ele tenha uma orientação correta no papel, né, quando imprimir ele. Aí no levantamento da poligonal, então no campo é importante fazer o quê? É importante fazer um esquema da área. E talvez uma área muito grande, com muitos pontos, se a gente cometer um erro, né, então sem fazer esse desenho preliminar, então é muito difícil, né, da gente detectar onde que a gente pode ter um erro angular. Talvez pode medir um ângulo de forma incorreta, né, por engano, talvez um ângulo que seria 90 graus no sentido horário, talvez o topógrafo está medindo no sentido anti-horário e registra lá um ângulo de 270 graus. Então, é importante fazer, né, esse croquis, né, um esquema, e anotar os detalhes, tá? Talvez um levantamento que não termina num dia, né, e o topógrafo vai continuar no outro dia, então é importante ele colocar uma observação também, né, de onde ele parou, né,
naquele levantamento para dar continuidade em outro dia. E aí, com relação ao levantamento de detalhes, né, então, além de levantar perímetro, divisas internas, então, a gente faz o levantamento, né, de todas os detalhes internos da área. Então, por exemplo, construções, estradas, divisas internas, rede elétrica e tudo mais. Então, mesmo no levantamento por irradiação, que é o que a gente vai falar, é possível fazer o levantamento desses detalhes. E talvez a Professor, gente... Pois não? interrompendo aí, o que seriam essas glebas menores aqui na poligonal? Glebas menores seriam as divisões internas, né? Então, por Tipo assim, como se exemplo, fossem poligonais? isso, eu posso ter uma gleba de lavoura, posso ter uma gleba de pastagem, posso ter uma Entendi. gleba de reserva legal. Então, seriam as divisas, né? Cada talhão desse é uma gleba, né? O nome gleba Certo, seria uma sub-área, ou um talhão, né, da área. certo. Aí isso com o único teodolito. Isso. Então, o levantamento, eu posso levantar uma Entendi. gleba, depois eu posso demarcar um ponto noutra gleba e deslocar esse equipamento para outra gleba, né? Só que aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que amarrar os ângulos, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma visada num determinado ponto, zerar o ângulo e girar o equipamento para mim ter a posição exata, né, daquele ponto na outra gleba, para poder mudar o equipamento de lugar, né? Então, o levantamento em si, né, os pontos, eles têm que ficar todos amarrados, né, um no outro, para mim, para a gente ter uma referência para elaborar um mapa depois. Então, por exemplo, Certo. se eu levantar uma gleba lá de pastagem, para depois levantar uma gleba de lavoura, então eu tenho que ter pelo menos uma visada, né, do ponto que está na pastagem até um outro ponto que está lá na lavoura, para conseguir, né, amarrar esses pontos um no outro. Aí as distâncias e ângulos, elas têm que ficar interligadas, né? Para unificar essas glebas lá no AutoCAD. Entendi. E a mesma coisa a posição dos detalhes, né? Se eu tiver lá uma construção, essa imagem aqui mesmo, né? É uma imagem de um levantamento por irradiação. Então, no levantamento por irradiação, normalmente a gente instala o equipamento num ponto, dentro da área, não precisa ser exatamente no centro da área, então tem que ser um ponto onde a gente consiga visar, né, o maior número possíveis de pontos. E talvez eu possa ter lá um obstáculo, né, uma construção, que, por exemplo, vai impedir, né, eu fazer uma visada no ponto 1. Talvez eu instale o equipamento no ponto P, e para levantar o ponto 1, talvez eu tenha que mudar o equipamento, né, para o ponto 2, para conseguir visar o ponto 1. Só que quando eu coloco o equipamento no ponto 2, né, eu tenho que zerar o ângulo numa determinada posição. Eu posso zerar no ponto P, né, e girar até o ponto 1. E obter ali um ângulo, né, no sentido horário. Até o ponto 1, né, e aí média distância, né, do ponto 2 ao ponto 1. Então, por exemplo, quando vai locar detalhes, né? Então, eu posso ter lá árvores, só que aí, né, eu tenho que ter o ângulo e a distância para cada ponto. Então, eu posso ter esse ângulo zerado, né, numa determinada posição, pode ser qualquer ponto. Normalmente, a gente zera inicialmente no norte magnético, que é indicado através da bússola, e aí a gente gira esse equipamento até um primeiro ponto, né? E no levantamento eu posso ter mais de uma estação, né? Mais de um ponto aonde eu estaciono o equipamento. Eu posso ter, por exemplo, devido aos obstáculos, eu posso ter várias estações, né, no meu levantamento. Então, a estação é o ponto aonde a gente instala, né, o equipamento de medição, seja ele o teodolito ou uma estação total. E o ponto aonde a gente está o equipamento, a gente dá o nome de estação ocupada, tá? E aí, depois que eu faço toda a varredura de pontos aqui, né, a partir desse ponto, aí eu vou mudar o equipamento para uma outra estação. Por exemplo, uma estação 2. E assim por diante, né, até levantar todos os pontos. Então, nesse esquema aqui mesmo, da figura 5, então, num levantamento aqui seria um levantamento por caminhamento com irradiação de detalhes, tá? Porque quando a gente tem muitos detalhes na área, talvez é mais fácil, né, a gente fazer o caminhamento, caminhar, né, ao longo do perímetro, ao invés de instalar o equipamento dentro da área, e a partir de cada ponto, fazer o levantamento, né,
de todos os possíveis detalhes. Eu posso ter detalhes na parte interna da área ou mesmo na parte externa. Também posso levantar detalhes, né, que eu queira representar externamente ao perímetro. Só que aí, né, eu tenho que obter ângulos ali, né? Talvez eu zero o equipamento num primeiro ponto, só que aí eu tenho que medir o ângulo até, por exemplo, até o ponto 1, até, por exemplo, o ponto aqui P1, né, o ponto B1. Então, tem que medir vários ângulos, né, para poder representar esses pontos. Aí depois eu vou mudar o equipamento para um ponto 2. Aí desse ponto 2 eu vou irradiar, né, para outros detalhes, de ângulo, distância, e assim por diante. Até, né, retornar, levantar, né, o último ponto ou o último detalhe. E aí a questão de levantamento por radiação, ele pode ser feito de várias formas. Eu posso instalar o equipamento dentro da área, posso instalar o equipamento fora da área. Talvez é uma área que não tem como, né? Por exemplo, uma área alagada. Talvez eu quero fazer o levantamento da área de uma piscicultura, né? Um tanque de criação de peixes. Então, eu posso instalar o equipamento fora da área e fazer, né, a irradiação. Então, o termo irradiação vem de raios, né, raios solares, né, então, tem uma certa semelhança aí, né, então, de um único ponto vai sair, né, um feixe de irradiações. Eu posso fazer também, por exemplo, talvez eu tenha lá um trecho de córrego, né, um curso d'água, que faz uma curva. Então, nesse caso, eu tenho que levantar, né, o maior número de pontos para poder representar essa curva, né? E aí, lá no AutoCAD, né, a gente utiliza, ao invés de utilizar a linha que faz o traçado em linha reta, a gente utiliza lá, né, a curva. E aí vai interligando esses pontos. Só que aí eu tenho que fazer esse maior, né, quantidade de pontos quando a gente tem áreas, né, com o perímetro fazendo uma curva. Esse aqui seria um exemplo de caderneta, tá? Caderneta de campo, para o levantamento, por radiação. Mas eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só voltar aqui. Então, no arquivo PowerPoint, eu coloquei aqui um exemplo. Tem um problema aqui agora, não sei se na internet, porque não quis voltar. Deixa eu abrir aqui o arquivo que já está aqui. Essa parte aqui a gente já falou, né? Que tem dos reconhecimento de área e tal. Deixa eu avançar aqui um pouco. Acho que a gente já falou lá na aula passada, né? Então, levantamento por radiação, né? A gente vai ter a posição de cada ponto. Isso que eu falei, né? Ela vai ser definida por um ângulo e uma distância. Então, um ângulo alfa e uma distância, né, no caso, né, uma distância DH, que seria, né, uma distância horizontal. Então, na verdade, a gente não mede distância inclinada, né, com o equipamento, a gente mede a distância horizontal. Então, aquela equação lá que a gente usa, ela se refere à distância horizontal. Então, aqui são esquemas, tá? Então, o levantamento por irradiação, ele é mais utilizado em pequenas áreas. Áreas planas, porque se eu tiver uma área de morro, de serra, talvez dificulte, né, eu fazer um levantamento por irradiação. Eu tenho que mudar o equipamento várias vezes, né, para conseguir fazer visada, né, em todos os pontos. Geralmente, quando a gente tem área pequena, área plana, então é mais fácil, né, a gente utilizar um levantamento por irradiação do que um levantamento por caminhamento. E o caminhamento a gente vai falar no próximo encontro, tá? E aquilo que eu falei, né, de rios sinuosos, né, no caso de perímetros, né, que faz curva, então a gente pode utilizar também, né, o levantamento por radiação, levantamento de detalhes. E no caso de um levantamento como esse aqui, né, que eu instalo o equipamento internamente da área, então a soma dos meus ângulos horizontais, então, por exemplo, se eu somar os ângulos entre os pontos 1 e 2, 2 e 3, entre 3 e 4, entre 4 e 5. Então, essa soma ela tem que totalizar 360 graus. E, em caso de erro angular, tem que fazer uma conferência desses ângulos no campo. E talvez o topógrafo pode fazer o levantamento e essa soma dê lá 380 graus. Aí vai ter um erro de 20 graus, né?
Aí ele tem que voltar com o equipamento do campo e rever, né, onde que está o erro angular. Talvez pode acontecer de, num determinado ponto, ele esquecer de travar o giro do equipamento e zerar o ângulo numa outra direção. Isso é muito comum ocorrer, tá? Agora, quando esse erro ele é muito pequeno, e na casa de segundos, aí normalmente a gente pode distribuir esse erro lá no AutoCAD. Mas aí depois eu vou estar apresentando para vocês, tá? Como que fica aí essa distribuição do erro angular e qual que é o erro máximo permitido. Então, aqui são alguns esquemas, né? E aí, no caso da medição de área, se a gente for fazer um cálculo manual, né, a gente utiliza a equação do semiperímetro, porque aí eu vou obter uma série, né, de triângulos escalenos, tá? E o perímetro da minha área, eu posso determinar ela com a lei dos cossenos. E aí eu vou conhecer duas distâncias horizontais e um ângulo. Então, nesse caso, né, eu determino a terceira distância no meu triângulo, né, com a lei dos cossenos. Então, se eu tiver lá 7 pontos, né, no meu levantamento, eu vou obter 7 triângulos. E a área total, né, vai ser a soma da área desses 7 triângulos. A equação, né, são as equações que a gente já viu, né, para calcular a distância e área, como no caso a lei dos cossenos. Isso aqui a gente já falou, né? Então, agora eu vou apresentar aqui para vocês, né, um exemplo de levantamento planimétrico por irradiação. Então, os dados que a gente obtém no campo são esses dados aqui. Então, eu vou ter o ponto da estação. Então, eu instalei o equipamento no ponto A. Então, eu mantive esse equipamento no ponto A, né, o tempo todo. Então, não tive mudança, né, do equipamento para um ponto B, né, uma segunda estação. E aqui eu fiz o levantamento em 6 pontos. E aí, no final, eu retorno no ponto 1. Por quê? Porque tem um ângulo, né, a ser medido entre o ponto 6 e o ponto 1, que é esse ângulo horizontal aqui, ó, de 87, 54 minutos e 58 segundos. Porque de início a gente não tem ângulo horizontal, né? Porque começou no ponto 1 e aí eu tenho que terminar no ponto 1. Então, na verdade, eu tenho 6 valores de ângulo, né? Só que o primeiro ângulo foi medido entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, por isso que não tem ângulo aqui no ponto 1. Só que a primeira coisa que a gente poderia fazer é o quê? Determinar o azimuth. Então, eu posso zerar o equipamento no norte magnético e girar o equipamento do norte até o meu ponto 1. Aí eu tenho um azimuth de 38 graus, né? 11 minutos e 35 segundos. E aí, a partir da medição desse ângulo, né, eu vou ter os ângulos internos na minha área, né, na minha poligonal. Então, aí mede o ângulo vertical, né, eu vou ter visadas descendente, ascendente e tudo mais. Então, visadas em aclive ou declive. E aí a gente tem que determinar isso aqui, né, a diferença de 90, daquela mesma forma que a gente aprendeu, né, a diferença de 90 e todas as 6 distâncias horizontais. Então, como eu coloquei aqui de forma direta, então a gente usa a equação, né, da distância horizontal, aí preenchendo a tabela, o primeiro ângulo, né, 96, o vertical, né, 96, 46, 47. Então, a minha diferença de 90, né, o alfa, dá 6 graus, né, 6, 46, 47. Então, eu aplico na equação, né, aí eu vou pegar lá fio superior menos fio inferior, 0,5, vezes o cosseno do ângulo ao quadrado, e tem que tomar cuidado aqui também, né, de elevar o quadrado, resolve o cosseno, né, para depois elevar o quadrado. Aí isso aqui pode colocar direto na calculadora, né, só que tem que lembrar dos parênteses. Porque se não colocar o parênteses, a calculadora vai pegar 6 ao quadrado e daria 36, né? E aí não é correto fazer o cosseno de 36. Então, nesse caso, né, eu tenho que colocar, né, os parênteses lá na calculadora. E unidade de ângulo em grau, minuto, segundo. E tomar o cuidado lá, né, com as outras unidades medidas, né, o radiano, o grado. Então, determina a distância. Então, essa primeira distância deu 92. Aí vai determinar as outras distâncias da mesma forma, vai fazer a diferença de 90. Aqui tanto faz se colocar negativo ou positivo, tá? Porque o cosseno de ângulo negativo e positivo vai dar o mesmo valor. Então, tanto faz o cosseno de 4 graus ou de menos 4 graus, porque aí vai elevar o quadrado também, né? Então, esse negativo ele vai sumir, né, no caso. Então, determina a distância,
Aí, ó, segunda distância, 74,45. Eu coloquei aqui um reticência, mas aí eu já coloquei aqui as outras, aí depois vocês dão uma conferida, tá? Para que você estiver revendo aí o arquivo, nesses outros cálculos. Então, aqui a gente tem distância 97, 64, e a última, né, que é a distância 6. Então, a distância 6 foi a maior distância. Então, 102,37. Então, utilizando os dados aqui, né, dessa linha. Então, tem a diferença de 90, eu tenho que fazer a diferença de fio, né? Então, 1,524 menos o 0,5, e assim por diante. Então, se a gente observar aqui no mapa, aí eu tenho um azimuth aqui, ó, de 38. Então, esse ângulo 38, então, se a gente observar nesse mapa aqui, depois eu vou explicar como que a gente elabora esse mapa, então eu teria a direção do norte magnético, então eu tenho um azimuth de 38, né, para mim definir o ponto 1. Então, esse ângulo aqui a gente coloca ele lá no AutoCAD, tá, no sentido horário. Aí eu tenho a distância 92, né, ponto 69, que é a primeira distância. E aí tem as outras distâncias na sequência, né, o 74, 62, o 74, 62, o 97,13, e a última distância, né, o 102,37, que é essa distância aqui, ó. E aí vai ter um último ângulo, né, entre o ponto 6 e o ponto 1, que é aquele último ângulo que foi medido. 87 graus, né, 54 minutos, que é esse ângulo aqui, ó, 87, 54. Então, a gente vai ter essa situação aqui. E aí, para determinar o perímetro, o que a gente faz? Como que a gente faz para determinar o perímetro? Aplica a lei dos cossenos. Então, vou ter as distâncias horizontais, então B e C, né, eu posso pegar aqui essas duas distâncias, porque ali vai fechar um triângulo, né? Posso chamar de B e essa aqui de C. Então, vou determinar a distância A no meu perímetro da minha área, né? Aí eu vou usar o ângulo aqui de 63 graus, 1 minuto, para determinar a distância. Então, aplica a equação, obtive a distância A, 88,74. E assim eu vou fazer as demais distâncias no meu perímetro, né? Aí eu vou ter a distância B no meu perímetro, que é essa aqui. Aí eu vou pegar o 74,45 e o 62,10 para determinar, né, a distância B. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, vai aplicar a lei dos cossenos novamente, com o ângulo de 78, né, que é esse ângulo aqui, 78 graus e 46 minutos. Aí vai fazer a distância C da mesma forma, que eu coloquei só o resultado, tá? Mas depois vocês aplicam a equação na calculadora e conferem, para ver se está tudo ok aí, ver se vocês entenderam. A distância D da mesma forma, né, eu vou pegar essas duas, o 97,13 e o 64,76, para determinar essa distância D, com o ângulo de 53, né, então aplico ele na lei dos cossenos. A distância E da mesma forma e a distância F, que é a maior das distâncias. Então, se eu somar A mais B mais C, mais D, mais E e mais F, eu vou obter o perímetro da minha área. É o contorno, né, dessa área. Então, eu tenho um perímetro aqui de 517,14. Então, seria o perímetro aí, né, da minha área. E como que eu determino a área total? Então, vou determinar a área dos 6 triângulos. Então, vou fazer a área 1, área 2. Aí eu tenho que aplicar lá, né, semiperímetro. Então, manualmente, é muito trabalhoso. Eu vou mostrar para vocês no AutoCAD como que isso aqui é fácil, tá? A partir do momento que você plota lá no AutoCAD, então, você tem as ferramentas lá, né, para fazer a determinação de área, e aí a gente não precisa fazer isso aqui manualmente. Então, eu faço ali o semiperímetro, manualmente, né, eu faço semiperímetro do primeiro triângulo, então, somos 3 lá, divido por 2, né? Então, semiperímetro 127, aplica na equação, eu já coloquei só a resposta, né, eu vou obter a área 1. E aí, as outras áreas eu tenho que fazer da mesma forma, eu tenho que fazer o semiperímetro no triângulo 2, aí eu faço a área 2, aplica a mesma equação. Semiperímetro da área 3, aplica a equação da área. E assim por diante. E aí a minha área total vai ser a soma dessas 6 áreas aqui, né?
Então, vou ter uma área total de 16.531,6. Então, somatório aí. Dúvidas nessa parte aqui, pessoal? Não. Aí eu sugiro vocês depois, com a calculadora, vocês rever como que obteve essas distâncias aqui, tá? E essas áreas aqui. E aqui eu coloquei de uma forma direta, tá? Para não ocupar tanto espaço. Aí eu coloquei só as respostas, né, de cada área. E vai ter uma tarefa para vocês fazer depois, mas primeiramente, antes de falar dessa tarefa, vamos passar para o AutoCAD para a gente plotar essa área, tá? Então, vou pegar ali o print daquela tabela, então vou precisar dessas informações aqui, né, de distância horizontal, né, e ângulo, no caso o ângulo horizontal, para a gente plotá-la no AutoCAD. Eu estou usando aqui a versão 2021, mas aí tanto faz a 2020 ou a 2021, basicamente as mesmas ferramentas, tá? Aqui eu deixei a área já plotada aqui do lado, mas eu vou mostrar para vocês, tá, como que a gente elabora essa área. Então, vou só recortar aqui a parte de informação da tabela. Então, a gente vai precisar das informações ali, né, do azimuth e das distâncias. Então, vou colocar aqui no AutoCAD, vocês vão colar aqui de forma direta, só um momento que eu vou colar aqui primeiro a imagem. Só diminuir aqui o tamanho dessa tabela, né, que fica grande demais, ocupando todo o espaço. E depois a gente deleta ela, tá? Que é só para mesmo cater aqui as informações. Então, para começar o levantamento, quando vocês instalar o AutoCAD, talvez essas barras de ferramentas aqui não vai aparecer para vocês, tá? E aqui eu tenho 3 barras de ferramenta, aqui do lado esquerdo. Aqui eu tenho uma barra de ferramenta de texto, e aqui eu tenho uma barra de ferramenta de zoom, que a gente usa muito, tá? Então, são 5 barras de ferramenta que a gente mais utiliza, e também não vai aparecer para vocês essa barra de menu que aparece aqui em cima, tá? Porque quando vocês instalar o AutoCAD lá a primeira vez, eu vou ocultar minha barra de menu, talvez aquela barra lá, né, inserir, formatar, inserir, cota, ela não vai aparecer. Então, quando vocês instalar, né, vai ter essa seta aqui, próxima aqui da barra de título. Então, vocês vão clicar nela e vão, na penúltima opção, mostrar a barra de menu. E aí, assim, aí vai aparecer o arquivo, editar, inserir, formatar, ferramentas, desenhar e tudo mais. Aí fez isso aqui, o que vocês terão que fazer? Essa área de trabalho, esse plano de fundo, ele não vai estar dessa cor também, ele vai estar numa cor cinza, todo quadriculado. Aí, caso vocês queiram alterar isso aqui, né, que eu prefiro trabalhar com branco, para não confundir, então vocês poderão ir em ferramentas, aí vai depender da preferência de cada um também, tá, com relação a esse plano de fundo do AutoCAD. Então, ferramentas, opções. Aí, aqui em opções, vocês vão na segunda aba, exibir. Aí, nessa aba, exibir, aí tem a opção aqui, ó, cores. Aí, isso aqui também vai estar desmarcado, ó, exibir barras de rolagem, que é essa barra de rolagem que tem aqui na vertical e na horizontal. Eu costumo marcar essa opção aqui de exibir as barras de rolagem. Eu acho que facilita quando a gente quer mover aqui, né, ao longo da área de trabalho. Aí, nessa opção cores, é onde vocês vão alterar a cor do plano de fundo. E quando vocês instalar o AutoCAD lá, talvez esse plano de fundo ele vai estar numa cor cinza. E aí, normalmente, eu prefiro trabalhar com essa cor branca, para não confundir, né, a questão de linhas. E aí também vai ter essas linhas de grade. E quando vocês instalar lá a primeira vez, né, linhas de grade principal e linhas de grade secundárias, então, se eu mandar aplicar aqui, ó, deixa eu mudar aqui o plano de fundo, talvez o plano de fundo de vocês, ele vai estar numa cor cinza, talvez ele vai estar desse tipo aqui, ó. Eu acho talvez um tom de cinza até mais escuro. Então, essas linhas, elas confundem muita gente.
Então, no caso, né, eu prefiro colocar o plano de fundo branco e essas linhas principais da grade eu também costumo colocar tudo branco, porque aí elas não vão ficar visíveis, né? Então, aí fica dessa forma. Aí, quando eu mando aplicar e fechar, então vai ficar tudo branco, né? O meu plano de fundo. Aí, se caso vocês preferirem, talvez, colocar de outra cor, né? Ou deixar só as linhas da grade principal, que seria essas aqui, ó. Por exemplo, se coloca um azul lá e manda aplicar, vai ficar dessa forma. Vai ficar o quadriculado azul, né? E já quando você coloca as secundárias vai ficar mais quadriculado ainda, né? Então, vai ficar dessa forma. Mas aí, no caso, eu vou deixar aqui tudo branco, tá? As linhas principais e as linhas secundárias. Isso aqui é questão de preferência, né, de cada um. Aí vocês podem colocar da forma aí, tá, que vocês acharem melhor. Então, na aba exibir, cores, tá? E aí vai aparecer aquelas opções lá. Então, ok, beleza. Questão das barras de ferramenta. Isso aqui também é importante, porque talvez a gente, como tem muitas ferramentas no AutoCAD, e talvez fica muito difícil quando a gente precisa selecionar uma extremidade de linha, e aí a gente utiliza muito essas barras. Então, essa barra aqui, né, é a barra desenhar. Como que vocês adicionam essas barras? Então, vocês vão em ferramentas, barras de ferramentas, aí vocês vão mover o cursor para frente, né, AutoCAD. Tá vendo essas barras aqui que está marcada? Desenhar, modificar. Então, essas barras é as que estão aqui, ó. Então, essa da esquerda é a desenhar, essa segunda aqui é a modificar, a terceira é snap, é o objeto, e aqui elas estão por ordem alfabética, a snap é o objeto, e vocês têm que clicar nessa seta e descer, e cada uma dessas aqui é uma barra de ferramenta. Se a gente for marcar todas, né, a área de trabalho ali nem cabe. Então, a barra snap é o objeto, uma barra que a gente usa muito, eu vou mostrar para vocês a funcionalidade dela. Aí tem a barra de texto. Então, sempre que a gente vai escrever, né, o texto ou fazer o carimbo, né, a gente vai estar utilizando essa barra de texto. E a barra de zoom, que a gente usa muito, né, para maximizar, minimizar, dar zoom estendido. Eu vou explicar para vocês como que funciona esse zoom estendido, que a gente usa muito também. Então, vai ficar essas 5 opções marcadas, tá? E aí, a questão das barras também, vocês podem mover elas para onde vocês quiserem, tá? Pode colocar ela na horizontal, pode colocar ela na vertical. Eu costumo colocar na vertical aqui no canto, para ter um ganho aí de área, tá? Para não ter que ficar usando muito o zoom. Então, para iniciar o desenho, a planta, né? Como isso aqui é um levantamento por irradiação, então a gente pode começar, né, pelo ponto aonde está instalado o equipamento. Então, a gente vai pegar a linha. Então, quando vocês passam o cursor lá, né, sobre as ferramentas, vai aparecer o nome de cada uma. Então, vou clicar na linha. Aí eu posso marcar um ponto qualquer. Vou deixar esse desenho aqui do lado, por enquanto. Então, vou clicar aqui no ponto inicial, que seria o ponto onde instalou o equipamento. Agora, eu quero plotar essa primeira linha aqui, né, até o ponto 1. O que eu vou fazer? Então, eu tenho que configurar a direção, né, de medida do meu ângulo e plotar essa distância. Então, cliquei ali, né, já está amarrado o primeiro ponto. Então, sem clicar em lugar nenhum, né, então eu posso ir lá em formatar, unidades, tá? Então, tá lá embaixo, né, unidades. Não sei se a conexão aí tá dando problema. Vocês estão vendo a minha tela? Eu tô com um outro computador aqui, apareceu uma mensagem nele, perdeu a conexão. Tá vendo aí, unidades. Beleza, então unidades. Aí aqui em unidades é o seguinte, unidades de comprimento, vocês vão deixar decimal, tá? Aí vocês podem deixar na precisão 2 casas após a vírgula, lembrando que o AutoCAD vocês vão utilizar o ponto, tá, ao invés de vírgula. Então, sempre que tiver vírgula, vocês vão colocar ponto. Ele não entende quando você tem lá um valor em decimal, né, usando a vírgula. Como o software ele foi desenvolvido, né, no idioma inglês, então ele trabalha com ponto. Aí aqui em tipo de ângulo, talvez quando vocês instalar lá, pode estar lá grado, né, e vocês vão colocar grau, minuto, segundo.
É a unidade, né, que a gente está utilizando. Grau, minuto, segundo. Precisão. Pode colocar aí essa terceira precisão, né? 0D, 00 aspas, 00 duas aspas. Então, o D quer dizer grau, e as aspas aí, né? Minuto. Uma aspa, minuto, duas aspas, segundo. E aí, o sentido. Como que eu vou medir o sentido desse ângulo? Como o primeiro ângulo ali é azimuth, vocês podem deixar aqui sentido horário, tá? Quando vocês tiver que medir um ângulo no anti-horário, vocês desmarcam. Mas nesse caso, eu vou deixar marcado sentido horário. Aí, unidades aqui de desenho, aí vocês podem deixar metro mesmo, tá? Aqui não importa, vocês poderiam colocar milímetro, ou outra unidade de medida, porque o AutoCAD, na verdade, ele não reconhece, né, essas unidades de medida quando você coloca valores unitários. Quando você coloca 92, ele não define, né, de imediato, né, qual que é a unidade de medida. Mas aí, no caso, pode deixar a unidade padrão mesmo, metro, e aí depois a gente define o fator de escala com base nessa medida, tá? Aí vocês vão clicar em direção. Da onde que eu vou medir meu alinhamento? Eu vou medir do norte, né? Então, no caso lá, eu vou ter o azimuth, vai ser medido do norte. Então, aí vocês vão dar o OK duas vezes. E aí, ó, então a direção está definida no norte. Aí vocês vão digitar um comando, né, para colocar a distância. Então, vai ser arroba. Qual que é a nossa distância? 92 ponto. Aí vocês podem usar a rolagem do mouse também, né? 92,69. E o ângulo azimuth, né, 38. Aí naquela caixa ali, né? Então vocês vão alterar ali onde está de azul. Então 92,69. Aí tomar o cuidado com o ponto. Aí vocês vão colocar o símbolo menor que. Aí tomar o cuidado aí, né? Tem que usar o shift para colocar o menor que, dependendo aí do teclado. E aí vocês vão colocar o ângulo do azimuth, que é 38, D, aí vai colocar D mesmo, para a gente colocar grau, 11, uma aspa, e 35, duas aspas. Aí, para colocar as duas aspas, tem que pressionar o Shift também. Se você colocar uma aspa e depois colocar outra aspa, ele não vai reconhecer isso aí como segundo, tá? Então, digitou, dá Enter. Então, deu Enter, beleza, ele fez ali aquele primeiro alinhamento. Aí, você quer soltar ali o cursor, sair do comando linha, você pressiona ESC. Aí, você tem que colocar fazer a segunda medida, né? A partir do centro da área até o ponto 2. Então, fez ali o ponto 1. Então, eu quero indicar ali o ponto 1. Então, eu posso usar a ferramenta de texto, que tanto faz, tá? Pode ser texto de linha única mesmo. Então, dá 2 cliques ali. Aí vai abrir uma caixa de texto. Aí você vai colocar lá 1. Aí vai ficar, talvez pode acontecer disso aqui, fica pequeno demais esse 1. Então, ficou muito pequeno o meu 1, né? Então, como ficou muito pequeno, o que eu tenho que fazer para aumentar? Seleciona com o botão esquerdo, clica o botão direito. Aí clica em propriedades rápidas, e aí você pode mexer na altura do texto. Ali está 0,91, eu vou colocar ali tamanho 5. Dei Enter. Beleza, aí se o tamanho tiver ficado compatível, pode deixar naquela altura ali mesmo, tá? Aí se quiser aproximar mais ali e tal, da extremidade da linha, beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a segunda linha, vou colocar um ângulo de 63 graus a partir do ponto 1 até o meu ponto 2, né? Com a distância de 74. O que eu tenho que fazer agora? Pego a linha novamente, tanto faz eu clicar ali como ali, né? Não importa. Então, clico ali, aí eu vou lá de novo, né? Formatar, unidades. Aqui eu não mexo em nada, né? Unidade de ângulo, beleza. Sentido horário, direção. Agora eu vou medir o ângulo a partir de onde? Agora vai ser a partir do ponto 1, não vai ser mais a partir do norte. Então, eu vou marcar outro. Então, quer dizer o quê? Outro alinhamento. Clico aqui nesse ícone, onde ficou aqui de verde, né? Essa seta. E aí eu vou clicar na extremidade inicial e na extremidade final, de onde eu vou medir esse alinhamento. Quando eu clicar lá na extremidade final, vai abrir essa janela.
com um valor de ângulo aqui, ó, nesse outro alinhamento. Então, apareceu um ângulo ali, ó, de 308. Mas beleza, eu vou dar OK 2 vezes e digitar a próxima distância. Vai ser o quê? Arroba, eu vou usar sempre, né, o comando arroba, 74,45, 74,45, menor que, qual que é o ângulo horizontal? 63,133. Então, eu vou colocar ali, né, 63B, então sempre eu vou ter que colocar o D, né, 1, uma aspa, não tem necessidade de eu colocar o 0, tá, antes do 1, né, que é um minuto, ele vai entender, e 33 segundos, né. Então, 33, duas aspas. Tá, Enter. Beleza, fez o segundo alinhamento. Posso colocar aqui o ponto 2, então não tem necessidade, né, de eu ir lá na ferramenta de texto. Eu posso selecionar ali o 1, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou colocar aqui, posso dar 2 cliques em cima desse 1, apagar ele, né, e colocar 2. Então, meu ponto 2. E aí não precisa mexer no tamanho, né, da fonte. Deixa eu só conectar aqui o Google Meet no meu outro computador, que ele perdeu a conexão, só para mim ver aqui como que está a tela. Só um momento aí, pessoal. Eu estou na dúvida aqui se vocês talvez perdem a conexão aqui e eu... Professor, é difícil demais de mexer, ué. Não, mas logo vocês vão pegar o jeito, depois vocês fizerem a primeira distância. Dá um pouco de trabalho mesmo, inicialmente. Para colocar a direção da linha, como que é? Eu não entendi como que você faz a direção da linha. Tipo assim, você põe ela em qualquer rumo aí e ela mesma faz essa direção. Sim, faz a direção, só que eu tenho que estabelecer direções, né? Por isso que eu tenho que ir lá no formatar unidades. Esse ângulo, o último que eu medi, ele está entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, se eu fizer, ir aqui, por exemplo, a cota angular, eu consigo medir esse ângulo. Então, eu vou clicar nesse alinhamento, clicar nesse. Quanto que tem que dar esse ângulo? 63,133, né? Então, é o ângulo que está aqui na tabela. O ângulo que eu atribuí, né? Então, eu girei o equipamento do ponto 1 ao ponto 2. E outra coisa importante é vocês ir conferindo, porque talvez você pode fazer uma planta toda e só no final, né, perceber que tem algum ângulo errado. Porque talvez você digita lá um algarismo de forma errada, aí a planta fica errada e não tem como corrigir, né? Aí tem que fazer tudo de novo. Então, você pode cotar também, ó, usar a cota alinhada, clica aqui na extremidade, clica aqui na outra extremidade. Ó, deu 74,45. Então, aqui eu estou só conferindo, né? Lá, 74,45. Aí, a primeira... Aí tem uns atalhos, você pode usar o último comando, se você quiser repetir ele, você pode usar o espaço do teclado, porque aí você vai pegar aquele mesmo comando lá, né, do cota alinhada. Aí você pode clicar na extremidade ali e na extremidade final ali, né? Então, estou só conferindo, ó, 92,69, que é o valor que está ali, né? Certo. Então, aqui não tem necessidade, tá, de deixar esses valores no desenho de vocês. Talvez vocês podem deixar os ângulos, tá? Esse total ali tem que achar 360 graus. Aí, por exemplo, eu parei aqui, né? Eu quero continuar. Deixa eu só conectar aqui o outro computador. Só um momento. Não sei se essa internet hoje está lenta. Deixa ele carregando ali, mas... Então, eu quero fazer aqui agora o ponto 3. Vou pegar a linha e tem outro detalhe aqui. Talvez essa extremidade ela pode não ficar ativa para vocês. Porque, tá vendo ali que ficou de verde? E apareceu a palavra extremidade? Então para selecionar ali a extremidade linha, o snap de vocês, o snap extremidade, ele tem que estar ativo. Se ele não tiver ativo, vocês teriam que clicar no snap extremidade, que é aquela ferramenta que está ali, ó, clicar nela para conseguir selecionar aqui. E como que a gente faz para deixar esses snap ativo? Aí eu tenho o snap extremidade, eu tenho o snap meio de linha, que é esse aqui, ó.
Então, o snap meio de linha é quando eu quero pegar exatamente o meio dessa linha. Ó, o meu snap meio de linha não está ativo. Mas eu poderia clicar nele e pegar exatamente ali o meio da linha. Então, deixa eu clicar aqui novamente nele. Tá vendo que apareceu um triângulozinho ali? Então, ali é o snap meio. Então, se eu quisesse pegar uma linha a partir do meio daquele alinhamento, eu pegaria. Aí tem o snap interseção. Esse aqui, né, que quando você tem cruzamento de duas linhas, você quer pegar exatamente ali no cruzamento. Tem o snap centro, que é centro de círculo. Talvez você quer pegar uma medida lá, né, do raio e tal. Aí a gente usa muito esse snap centro. E aí tem uma ferramenta aqui, ó, para ativar esses snaps, que é configurações de OSNAP. Então, se eu clicar nela, vai aparecer essa janela. E vocês estão vendo aqui, ó, que aqui está marcado, né? O snap é o objeto. Se eu pressionar o F3 acidentalmente no teclado, os meus snap ficam todos desativados. Aí, o que acontece? Eu pego a linha e não consigo... Peraí, acho que eu não dei OK lá, né? Então, por exemplo, se eu desmarcar aqui, eu dou OK aqui. Agora, o meu snap está inativo. Então, se eu clicar na linha, aí eu vou ficar procurando aqui, né? Eu não consigo selecionar a minha extremidade de linha. Porque talvez se eu clicar ali, ó, eu vou clicar fora da minha extremidade, né? Então, se eu aumentar o zoom, não está exatamente na extremidade. Talvez quando o zoom está diminuído, né? Eu diminuir o zoom, dá uma impressão que está amarrado lá, né? A minha poligonal vai ficar fechada ali naquele ponto. Mas, na verdade, ela está aberta. Então, aí, o que eu tenho que fazer? Eu posso pressionar o F3, já para ativar aqui lá. Aí, se eu clicar aqui, né, já vai estar ativa. E outra coisa também, né? Aqui tem que ficar marcado os snap. Então, aqueles snap que eu mais utilizo, né? O extremidade, eu poderia marcar o meio. Mas aqui eu estou usando basicamente extremidade, tá? Está marcado extremidade, centro, interseção. Bom, esse aqui nem teria necessidade, né? Aqui nas plantas topográficas. Então, dou OK. Beleza. Então, agora eu quero pegar o alinhamento do ponto 3 a partir desse ponto, né? Do ponto lá do piquete, né? Onde instalou o equipamento. Então, vou clicar na linha, clicar ali, ó, o meu snap extremidade ativo, né? Que é o quadradinho de verde. Então, clico ali. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a direção aqui de novo, né? Para me medir meu ângulo. E tem uma outra ferramenta também muito interessante. Talvez eu tenha que visualizar ali, né, o valor que está na minha tabela. Eu poderia, talvez, aqui, ó, dividir a tela em duas. Tá vendo que ali tem superior, tem um menos ali? Então, naquela ferramenta ali, ó, deixa eu só apagar essa linha aqui que eu fiz. Naquela ferramenta ali, ó, tem como a gente mudar aqui, ó, o viewport do desenho. Talvez você vai ver esse desenho em duas janelas, você pode ver duas janelas horizontal, ou duas janelas vertical, ou até três, tá? Porque talvez você está com um desenho muito grande. Então, se eu dividir em duas, olha só como ficou minha tela agora. Então eu posso visualizar aqui o desenho, nessa aqui de cima, e na de baixo aqui, eu posso mover aqui, ó, e ir até aquela tabela, né? Por exemplo. Então, aqui eu estou vendo as distâncias, os valores de ângulo, né, que eu vou digitar. E aí, eu posso trabalhar, talvez, só naquela de cima, né? Então, eu clico nela, aí eu posso... Aliás, aqui eu vou ter que clicar fora, né? Eu posso alterar, né, a questão do zoom aqui também, né? Vamos aumentar o zoom aqui um pouquinho. Então, tem muitas ferramentas que a gente utiliza. Eu acho que hoje, capaz não dá tempo de explicar nem uns 10%. Então, por exemplo, naquela de cima ali, não sei por que aqui que está... Vou dar o ESC aqui. Então, eu posso aumentar o zoom um pouco naquela de cima. Então, agora eu vou digitar a distância 3. Eu posso pegar a linha, clicar ali na extremidade, e aí eu posso ir aonde? Formatar, unidades, o ângulo continua sentido horário, tá? Então, vou mudar apenas a direção. Então, apesar do outro aqui estar marcado, eu tenho que clicar nesse ícone e pegar a minha direção, né, de onde eu vou medir o ângulo. Aí dou OK duas vezes, OK, OK, e digito o comando, né,
para colocar a terceira distância. Arroba é terceira distância, ó, 62,10, talvez é pequeno aí para vocês, hein? Menor que, aí eu tenho um ângulo de 78,46,52. 78D, 46, uma aspa, e 52, duas aspas. Dá Enter. Então, fez ali a terceira distância, né? Eu posso pegar ali, né? Ctrl C, Ctrl V, colocar a terceira distância aqui. Vou colocar aqui o 3. Aí eu quero fazer a distância 4. Então, dou ESC. Toda vez que eu quero sair de um comando, eu pressiono o ESC, tá? Certo. Aí eu clico na linha, quero continuar, né? Clico na linha, clico ali. Agora eu vou fazer a distância 4. Vou lá de novo, né? Formatar, unidades, direção. Clico aqui no botãozinho verde, né? Para mim mudar a minha outra direção, que agora vai ser a partir da direção do ponto 3, o meu ângulo. Então, vou clicar ali no meio da área e vou clicar lá na extremidade, né, do ponto 3. Aí ele já vai definir que o ângulo vai ser medido dessa direção. Já até mudou ali, ó. Então, aí o que eu vou fazer? Vou dar OK. OK. E vou digitar a distância para o ponto 4. Então, arroba. Talvez nem apareça o arroba ali, né? Mas eu estou digitando aqui. É 97,13. Eu vou usar o menor que. E o ângulo, 41. E tem que tomar cuidado com aquela sequência de ângulo também, né? 41, 25. Professor, 5, pois não? esse menor que já aparece logo em seguida, ou o senhor aperta alguma coisa? Não, eu tenho que apertar, eu tenho que pressionar o Shift e aperto aqui onde está o menor que. Ah, tá, certinho. Aí dou Enter. Fez aqui o ponto 4. Está dividido em duas telas, eu vou voltar aqui o normal. Talvez está ruim aí para vocês, eu não sei como está o zoom. Então, vou clicar ali naquele maisinho. Lista de configurações de viewport, e coloco um único. Eu vou ficar na tela única, né? Aí voltou o normal que estava. Então, vou pegar ali o 3, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, 2 cliques, coloco 4. É só eu editar, né? Para não ficar mudando o tamanho de fonte. Aí eu poderia conferir esses ângulos para trás aqui, ó. Cota angular. Posso medir esse ângulo aqui. 78, 46, 52. Vamos ver se é isso mesmo. Isso, 78, 46, 52. Aí eu posso cotar o outro ali, né? Posso dar o espaço. Nem precisa de eu ir lá clicar cota angular, né? Vai mais rápido. Clica ali. Clica ali. Então eu tenho ali, né, o valor de ângulo. Talvez o valor de ângulo, quando ele é muito pequeno, a gente não consiga colocar ele seguindo ali aquele mesmo alinhamento, mas a gente pode fixar ele ali, clicar novamente ali, né, ele vai ficar vermelho, e quando ele fica vermelho, você consegue puxar ele, né. Ali ficou meio. Eu posso mudar também o tamanho de fonte. E outra coisa nessa cotagem de ângulo é o seguinte, tem os estilos de cota, que talvez quando você vai medir ângulo a primeira vez, não vai aparecer grau, minuto, segundo, pode aparecer graus decimais, tá? E como que a gente formata aqui o estilo de cota de ângulo? Vocês vão em formatar, estilo de cota. Aí quando você clica em estilo de cota, vocês vão em modificar, e aí no modificar aqui, ó, unidades primárias. E aqui tem um monte de coisa que vocês podem alterar. Vocês podem alterar o estilo de seta, tem vários estilos, fechada, vazia, fechada, são várias, tá? Então, no caso aqui, eu estou trabalhando com esse preenchida fechada. Vocês podem formatar o texto da linha de cota de vocês, né, o tamanho do texto, que é só vocês alterar essa altura, tá? Aqui está tamanho 2.5, mas parece que lá está um tamanho coerente, né, com o tamanho dos alinhamentos, porque talvez numa área muito grande, né, como vai ter outro fator de escala, vocês têm que mexer nessa altura de texto. E aí, por exemplo, se você coloca ali, por exemplo, tamanho 3, ali naquela altura de texto, aí nos símbolos e seta, você tem que colocar tamanho 3 também.
Então, tem que padronizar o tamanho, né? Aí, questão da cota angular, em unidades primárias, tem essa opção aqui, ó, onde você pode colocar qualquer uma dessas unidades de medida. Então, por exemplo, quando vocês instalar o AutoCAD, certamente vai estar em graus decimais. E se eu der OK, mandar fechar aqui, ó, olha só como que ficou meus ângulos agora. Está em grau decimal, né? Com 3 casas depois da vírgula. Não está mais em grau, minuto, segundo. Porque talvez vocês vão cotar lá, né, e não conseguem colocar em grau, minuto, segundo. Então, tem que ir lá em formatar, estilo de cota, modificar. Eu vou lá em unidades primárias, né, que aqui são várias abas. Então, em unidades primárias, eu coloco, né, em grau, minuto, segundo, e coloco a precisão desejada. Eu estou com a precisão aqui em grau, minuto, segundo. Eu poderia colocar em décimo de segundo, centésimo de segundo, se eu quisesse. Mas no caso da topografia, né, essa precisão aqui é suficiente. E aí dou OK. Manda fechar. E já voltou ao normal, né? Grau, minuto, segundo. Então, está faltando aqui 2 alinhamentos. Vamos concluir os 2, né, para a gente medir essa área. Então, vamos pegar a linha novamente. Clicar lá no meu snap extremidade, né? Na extremidade. Então, vou lá, formatar e mudar a direção, né? Unidades. Então, aqui está sentido horário, beleza, não vai mudar sentido, né? Direção. Aqui apareceu sul, mas não tem problema não, tá? Então, vou marcar outro. Clicar aqui no íconezinho e alterar essa outra direção, né? De onde eu vou medir. Então, clique lá no início, clique aqui no final, dou OK 2 vezes. E aí eu vou digitar, né? Arroba. Vamos ver ali qual que é a distância. Aí não tem problema se eu usar a rolagem, pode usar o zoom ali também e tal. Mas eu uso a rolagem do mouse por ser mais prático, tá? Então, a próxima distância é a distância para o ponto 5, né? 64,76. Menor que 53, 53D, 3 minutos, não precisa eu colocar 0, né, 0,3, basta eu colocar 3 minutos, ele vai entender, 50 segundos. Então, vou usar Shift para colocar as duas aspas. Dá Enter, ele fez o 5º alinhamento. Dá ESC, sair do comando. Quero visualizar todo o meu desenho de uma vez. Eu posso aplicar esse último zoom aqui, é o zoom estendido. Então, todo o meu objeto aqui que está no arquivo, ele vai ser exibido, né, na minha área de trabalho. E aí eu posso usar a rolagem, né, para aumentar o zoom. Então, ali o ponto 5, então posso copiar o 4 ali, né, dá 2 cliques, apagar o 4 e colocar 5. E agora está faltando só o ponto 6, né. Então, vou pegar a linha, clicar ali no centro, vou lá de novo, né, formatar, unidades, direção, o outro já está marcado, clica ali e muda a direção. Então, mudou a direção, né, o ângulo aqui também mudou, tá? Então, essas direções, elas são medidas a partir do leste, tá? Porque aqui, ó, a direção, ela está 0 no leste, 270 no norte, no caso aqui, ela está sendo medida no sentido horário. Ó, 180 no oeste, que lá eu coloquei sentido horário, né? Quando eu coloco anti-horário, isso aqui muda. E, por exemplo, se eu colocasse no anti-horário, seria 90 no norte. Eu já seria o contrário, né? Porque o 90 aqui está para o sul, né? Ele está pegando do leste, e aí do leste, sentido horário até o sul, tem 90. Então, cliquei ali em outro, clico ali eu já alterei a direção, né? Mesmo se eu tiver esquecido lá se eu alterei ou não, na dúvida, eu clico ali, né? Eu posso clicar aqui de novo, mas ele vai retornar aquele mesmo 184 que estava ali. Dou OK 2 vezes, coloco a 6ª distância, que é o quê? Então, vou colocar arroba, automaticamente ele já muda para aquela 2ª caixinha lá, tá? Onde está de azul. Aí fica só o arroba lá naquela outra, mas automaticamente ele já muda aquilo ali. Então, minha última distância, então vai ser 102,37. Vou colocar o menor que,
E aqui eu tenho que tomar cuidado com o ângulo. Na verdade, não é o último ângulo, é o penúltimo ângulo, que é o 35. E o último ângulo lá é o que retorna no ponto 1. Então, 35D, 47, uma aspa, e 42, duas aspas. É aquele penúltimo ângulo que está ali, né? Dou Enter. Então, fez a última distância. Eu vou colocar 6 ali, né, naquele perímetro, naquele ponto. Vou apagar o 5, colocar 6. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conferir esse último ângulo, porque se eu conferir o último ângulo e ele bater com esse ângulo de 87, que eu nem digitei, quer dizer que eu plotei meus ângulos corretamente, né? Então, eu vou lá em cota angular, que vocês podem cotar várias coisas. Você pode cotar linha, pode cotar diâmetro, pode cotar raio, tudo mais. Então, eu quero fazer uma cota de ângulo, né? Então, cota angular. Então, vou clicar ali, vou clicar aqui. Então, esse ângulo, ele tem que dar 87, 54, 58. E aí eu vou, confiro ali, né? Então, ok. Então, essa soma aqui, ela dá 360 graus. Então, aí, no meu desenho, eu poderia cotar esses ângulos, os demais, né? Então, aqui eu vou ter um ângulo. Não está cabendo aqui os valores de ângulo, mas eu posso inserir ele ali. Eu tenho que clicar lá, né, para fixar ele. E aqui eu posso mover ele, né? Ali. E aqui está faltando um ângulo, né? Posso dar o espaço do teclado ou posso clicar lá, né? Cota angular. Aí tem uns atalhos aí que facilitam muito a vida da gente. Mas os atalhos é com o tempo que a gente aprende, tá? E mesmo se a gente passa muito tempo sem usar o AutoCAD, a gente acaba esquecendo alguns desses atalhos. Então, beleza, eu plotei aqui os 6 ângulos, e aqui agora eu quero plotar o meu perímetro. Então, basta eu pegar a linha e interligar esses pontos que estão aqui no perímetro. E aí eu vou fechar, né, os 6 triângulos da minha área. Então, essa área ela ficou com um formato semelhante a dessa aqui que está ao lado, né? E aí, a questão de rosa dos ventos, isso aqui vocês podem fazer um detalhe, ou pode pegar da internet, né, um desenho de rosa dos ventos, aí pode ser no formato JPEG mesmo, e pode inserir aqui no próprio AutoCAD. Eu vou copiar esse aqui que já está pronto, tá? Talvez se a gente for fazer uma rosa dos ventos dessa manualmente, né, demanda aí algum tempo. Então, vou dar um Ctrl C aqui nela, vou inserir ela aqui na parte superior. Então, essa tabela aqui eu posso apagar ela, não vou precisar mais dela, né, que eu já coloquei todos os ângulos e todas as minhas distâncias. Então, posso deletar ela. E aí tem a questão do carimbo. Então, tem a questão do carimbo e das áreas. Aqui eu estou com um carimbo pronto. Aí a questão da largura do carímetro vai variar de acordo com o tamanho do papel que vocês vão imprimir. Então, se for um papel A4, aí claro que você tem que deixar lá a margem esquerda e margem direita, né, e se considerar 210 milímetros, na verdade, ali você vai ter que deixar em torno aí de 20 milímetros, né, de margem esquerda, a margem esquerda um pouco maior que a direita. Aí pode seguir as normas da BNT também, tá? A questão de tamanho de margem. Esse carimbo aqui, ó, ele está com, se não me engano, 178 milímetros, tá? Que é até uma norma da BNT, mas aqui eu poderia medir aqui, ó, porque quando plotar lá, na verdade ele está dando 177. Se eu quisesse mudar esse tamanho, é fácil, eu posso selecionar esse carimbo que está pronto, clicar o botão direito, e, por exemplo, escala, aí especificar ponto base. Eu posso clicar aqui como ponto base, porque aí eu posso colocar ele do tamanho que eu quiser. Se eu quiser aumentar 50%, naquele especifique fator de escala, eu posso colocar 1,5. Eu aumentei ele 50%, só que aqui ele ficaria muito grande, né? Se eu quiser diminuir, aí o que eu faço? Seleciono e clico no botão direito, escala, então posso colocar qualquer fator de escala, né? Especifico o ponto base. Aí, por exemplo, eu quero reduzir ele, vamos supor, pela metade. Aí eu colocaria 0,5. Dou Enter.
Só que aí ele já ficaria muito pequeno, né? Mas eu posso pegar a medida que eu quero da largura, né? E aumentar ou diminuir esse fator de escala, tá? Ô, professor, esse carimbo aí a gente tem que fazer? O carimbo, sim. O carimbo vocês podem fazer em forma de tabela também, tá? Esse carimbo aqui, ele não está em forma de tabela. Ele tá dividido aqui, né, em linhas. Mas vocês podem, por exemplo, aqui, ó, desenhar tabela. E aí você pode colocar, por exemplo, o número de colunas, né, que você quer. Então, por exemplo, 3 colunas. Eu vou colocar lá o logo, né, do Instituto Federal Goiano. Posso colocar 3 colunas e vamos supor 4 linhas ou 5 linhas, e vai depender muito das informações que eu vou colocar, né, que eu vou colocar lá o que é o levantamento, local, escala. Vou colocar aqui 4 linhas. Ok. Aí eu posso colocar aqui abaixo. Aí eu posso digitar as informações, tudo primeiro, né? Então, aqui, por exemplo, está dividido. Então, eu posso colocar ali um título. Eu poderia colocar, por exemplo, digitar texto, Instituto Federal Goiano. Isso tem que depois ajustar tamanho. Campos Morrinhos. Talvez ali ele vai passar para a segunda linha, né? Mas isso aqui é questão de ajuste de tamanho, tá? Posso clicar ali, botão direito, selecionar, né? Posso mudar esse tipo de fonte, que eu acho que está Arial, se não me engano. Então, clico botão direito e posso editar texto. Porque no editor de texto, acho que está carregando aqui o editor de texto, é o seguinte, deixa eu dar ESC aqui, então, quando eu seleciono ali, já aparece aqui, ó. Na verdade, nem precisa de eu ficar mexendo ali, né? Então, aqui, ó, tá aparecendo, vamos dar 2 cliques aqui. Agora sim, tem que dar 2 cliques mesmo, pessoal. Então, no Instituto Federal Goiano, eu seleciono ele, e aqui eu posso mudar a fonte, ó, tá Arial, eu poderia colocar Times New Roman, deve estar quase lá no fim, né? Times New Roman, posso mudar aqui o tamanho, fica tamanho 6, eu poderia reduzir talvez para 5, para caber numa linha, né? Mas não coube numa linha com tamanho. Só que eu tenho que dar Enter, né? Beleza. E aqui também é outra coisa, talvez essa tabela está muito grande, né? E eu posso ajustar ela com aquele fator de escala. Eu clico aqui, vou em escala, então clico o botão direito, tá? Então seleciona com o esquerdo, clico o botão direito, escala. E aí eu vou especificar o ponto da base, posso pegar qualquer canto, e a partir desse ponto base, né, eu vou colocar um fator, né, que vai ficar compatível lá com o meu tamanho de papel. Então, por exemplo, se eu colocar tamanho 0, fator de escala, 0,8, eu vou estar reduzindo 20% o tamanho, né, da minha tabela. E aí tem um outro detalhe também, que é a altura das linhas, né? Então, se a gente clicar aqui, clicar o botão direito, então tem a opção da gente mudar essas alturas de linha. Então, aqui em propriedades, deve aparecer aqui questão da largura. Talvez você quer uma largura lá de... Aqui é o papel A4, 210, né? Vamos supor que você quer uma largura de 180. Vou colocar aqui 180 de largura. Já aumentou a largura da minha tabela. E a altura também, talvez essa altura está muito grande, né? Ali está 51 milímetros, eu posso especificar uma altura para ela. Talvez eu quero uma altura de 40. Tá, Enter. Posso diminuir mais, né? Acho que aqui não vai diminuir mais, né? Ficou em 48. Eu acho que tem um limite também, né? De acordo com o tamanho de texto. E aí poderia mesclar essas linhas aqui, ó. Então, tem como mesclar elas, né? No caso aqui, tem que selecionar elas. Espera aí que eu estou alterando aqui a altura. Então, se a gente selecionar essas linhas aqui, ó, então tem que selecionar todas elas, clicar o botão direito, mesclar. Eu posso mesclar elas, no caso aqui, mesclar tudo, né? Aí, se eu quero colocar o logo do Instituto, eu posso mexer também na largura aqui das colunas, ó. Se eu quiser, eu posso mexer na largura das colunas, tem como mexer nessa largura de coluna.
Eu acho que, no caso, tem que selecionar a coluna como um todo, né, para poder alterar a largura, que ali a largura está 60. Então, se eu aumentar aquela largura, só que eu teria que selecionar, né, toda a minha coluna. Então, eu poderia colocar, talvez, essa coluna mais larga, por exemplo, 80 ou até mais, né? Só que eu acho que aumentou um pouco o tamanho da tabela. Então, no caso, tem que fazer uns ajustes, tá? Aí, por exemplo, questão do logo, poderia, por exemplo, copiar esse aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, colocar aqui dentro, só que aí eu tenho que ajustar essa tabela, né, para questão da largura, da altura. E aí a questão aqui das colunas, tem a opção, tá, de mexer nessas larguras de coluna. No caso aqui, teve que selecionar toda ela, né, a coluna C, para poder mexer na largura só dessa coluna. Eu acho que no caso aqui tem que selecionar essa parte aqui, ó, clique no botão direito, colunas, é a opção largura de coluna, mas tem a opção de largura de coluna, tá? Acho que aqui em propriedades, né? Propriedades, largura. Então, aquela largura ali, ó, tem como eu alterar ela. Mas se eu quiser mesclar aqui também, eu posso mesclar, tá? Selecionar ali a linha, mesclar por linha. Então, beleza, mesclou. Talvez eu quero colocar ali, né? Levantamento topográfico, por irradiação. Vou colocar minúsculo mesmo, né? Irradiação. Beleza. Aí eu poderia colocar, talvez, o local desse levantamento mais abaixo. Talvez eu poderia colocar a escala, né, lá na última linha, né? Só que aí eu tenho que ver o fator de escala também, né, que eu vou colocar esse desenho. Talvez, por exemplo, né, 1:900. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que essa parte aqui, se vocês clicam ali o botão direito, vocês vão ter as opções de propriedade, tá, para estar formatando aí esse carimbo. Aí teria que ajustar aqui também, né, a largura aqui, onde eu coloquei o logo do IF Goiânia. Então, vocês teriam um carimbo, né, poderia utilizar aproximadamente, né, um modelo como esse aqui, e tem como também a gente trabalhar com carimbos prontos e inserir ele no desenho, tá? Mas isso eu vou explicar depois, em outro momento. Eu vou explicar aqui primeiramente. Aí vocês colocam também o nome de vocês, data, pode colocar a data, né, que no caso vocês vão elaborar a planta, e colocar informações de área, o perímetro total, né, da área, e aí vocês podem ajustar aí, tá, as colunas, aí isso aqui fica, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá, para a questão desse carimbo. Mas aí tem essas informações, né, de instituição, local, disciplina, data, escala. O principal aqui é a escala, tá? Como que a gente faz para medir essa área? A gente calculou com a lei dos cossenos a distância aqui do ponto 1 ao ponto 2, né? Então, se eu quisesse conferir, né, eu vou em cota alinhada. Clico ali no ponto 1, clico no ponto 2, ó, deu 88,74. Então, se eu ir lá no meu arquivo PowerPoint, então tem como eu conferir essas distâncias. Então, a distância 1, né, que é, aliás, a distância A, né, 88,74. Então, o AutoCAD ele vai dar essas distâncias diretamente. Mesma coisa, né, a distância B é 87,18. Então, se eu ir lá e cotar aquela distância, então eu tenho que dar, né, o valor que está lá, né, que é 87,18. Mas essa informação aqui, vocês não precisam deixar ela no desenho, tá, essas linhas de cota. Se quiser, por exemplo, pode informar só o perímetro total, tá? Não teria necessidade, né? Porque senão o desenho fica muito cheio de informações, porque aqui eu estou só conferindo mesmo. Eu posso conferir qualquer uma dessas medidas. E como que a gente faz para calcular a área? No próprio AutoCAD. Então, a gente tem nas ferramentas a opção de consulta área. Então, se eu clicar em consulta área, vai aparecer esse interrogação,
no cursor, e aí você vai clicar onde você quer medir. Ah, eu quero medir esse triângulo aqui, né? Eu posso chamar ele de área 1. Eu vou clicar ali, naquela extremidade, vou clicar naquela ali, e vou clicar lá no meu ponto 2. E aí, o que eu vou fazer? Dá Enter. Então, deu Enter. Então, apareceu ali, né? A área 3.075. Então, é um valor unitário, né? A unidade que eu usei lá é metro, então essa área ela tem que estar em metro quadrado, tá? Porque aqui ela vai aparecer de forma apenas o valor, né, numérico. E eu tenho um perímetro de 255,88. Então, 255,88 metros, né? Porque lá eu coloquei a unidade padrão lá, né, em metros. Então, essa área 3.075,02, ela vai dar aproximada com a área que a gente calculou manualmente. Então, ó, 3.070, aqui deu 3.075,1. Por que deu essa pequena variação? Por causa dos arredondamentos, né? E aqui a gente arredondou, né? Arredondou o cálculo, né, do perímetro. A distância ali, provavelmente, ela está arredondada. Por isso que dá essa pequena diferença. Então, a área 1, 3.075, a área 2, 2.267,5. Então, 2.267,5. Então, se eu for aqui no AutoCAD, eu posso medir ela. Então, eu posso ir lá no Ferramentas, Consulta, Área. Então, minha área 2, né? Dá Enter. 2.267,5. E lá, ela está 2.267, deu o mesmo valor, né? 2.267,5. E se eu quero medir a área total, o que eu faço? Só clicar em todos os pontos, né? Então, eu posso... Então, tem duas opções. Tem essa opção aqui, né? Ferramentas, consulta, área. E tem a outra aqui também. Nesse utilitários aqui, ó, utilitários, medida, tem como a gente calcular a área por ele também. Então, utilitários, medida, área. Posso medir ângulo, posso medir raio. Então, medida a área. Então, posso clicar aqui em todos os pontos. Então, onde está de verde, então, o AutoCAD vai medindo essa área, né? Então, por exemplo, se eu desse um Enter aqui, ele medir a área desse polígono que está de verde. Então, vou clicar ainda no ponto 5, clicar no ponto 6 e, finalmente, pressionar a tecla Enter. Então, a minha área total, ó, deu 16.531,5. Então, deve dar bem aproximada com a área calculada. Não dá exato por causa dos arredondamentos, tá? No cálculo que a gente fez. Então, o perímetro deu 517,14. Vamos ver lá quanto deu o perímetro. Então, deu igual, 517,14, né? A soma que a gente fez. E a área total, 16.531,6. E no AutoCAD, deu 0,5, né? Deu uma diferença de 1/10, mas devido aos arredondamentos. Então, pessoal, para não tomar muito tempo de vocês, tá claro que depois vocês podem entrar em contato, tá? Se tiver qualquer dúvida aí, no caso, se vocês for fazer no AutoCAD mesmo, mas aí fica a critério de vocês, tá? Pode fazer manualmente também, talvez se tiver qualquer problema aí de instalação, tá? Do AutoCAD. E nesse desenho, vocês podem, se quiser criar uma tabela ao lado, colocar os valores de área, tá? Vocês podem colocar os valores de área, talvez em forma de uma tabela. E existem outras ferramentas para fazer essa inserção de área aqui no desenho. Então, vocês poderiam, por exemplo, ter uma ferramenta muito interessante, que eu até descobri ela ontem, que é inserir campo. Você consegue inserir o valor de área no próprio desenho. Só que para utilizar esse inserir campo, você tem que inserir polilinhas no desenho. Porque aqui as minhas linhas, elas estão separadas, tá? E aqui eu tenho uma linha, aqui tem outro fragmento de linha. Porque quando a gente vai usar essa ferramenta inserir campo, a gente tem que criar as polilinhas aqui no desenho. Porque eu tenho que ter um polígono em linha única. Então, para fazer isso, como que a gente faria? Então, tem um comando que chama bpoly. Escrito dessa forma. bpoly com Y, aí dá Enter, então nessa linha de comando.
Aí eu poderia selecionar pontos, clicar aqui, né? Aqui o tipo de objeto é polilinha mesmo. Eu posso clicar ali naquele ícone do selecionar ponto. E aí eu posso clicar em cada gleba dessa aqui. Eu posso clicar ali, porque aí ele vai criando as polilinhas, tá? Então, vou clicar em todas elas. E no final, dá Enter. Então, ele clicou as polilinhas ali. Agora ficou um objeto único. Ali, ó. Então, tem como eu medir essa área de outra forma. Então, por exemplo, se eu for lá em ferramentas, consulta, área, aqui apareceu para mim clicar em cada ponto. Ali apareceu interrogação, mas se eu der o Enter, eu posso simplesmente selecionar aquele objeto. Ou seja, selecionar a minha polilinha. Aí, ó, apareceu lá a informação da área. Então, foi só eu clicar na polilinha. Então, tem lá o valor da área, né, 3075,02. Aí, eu quero medir ali a segunda área. Então, posso dar de novo, né, ferramentas, consulta, área. Ao invés de eu clicar nos pontos, cada ponto, eu dou Enter e seleciono o objeto, que é a minha polilinha. Então, é uma ferramenta muito útil, tá? Essa aí, né, da polilinha, né, que aí você calcula a área de uma forma direta. E outra forma aí para introduzir, né, o valor de área no desenho é o inserir campo. Então, nesse inserir campo, eu acho que tem até um vídeo depois, eu vou encaminhar para vocês, tá, desse inserir campo. Então, a gente vai na opção inserir campo, aqui na categoria, aqui no nome dos campos, eu coloco objeto, tá? E aqui no tipo de objeto, a gente clica naquele ícone ali, para selecionar. Então, vamos supor, eu quero selecionar essa área aqui, desse triângulo maior. Então, eu clico na polilinha. Então, cliquei na polilinha. Agora, apareceu aqui a propriedade. O que eu quero verificar, né, de informação dessa polilinha? Eu quero saber o valor da área. Aqui eu posso deixar a unidade decimal. Precisão, 2 casas depois da vírgula. Eu posso adicionar um formato também, tá? Posso colocar um formato. Esse fator de conversão não precisa a gente mexer nele. Então, eu posso colocar, por exemplo, área 6, ou posso colocar A6, né? Igual, dou um espaço. E no sufixo, eu posso colocar metro quadrado. Esse valor de área, ele vai aparecer dentro do meu polígono. Aí eu vou dar OK. Lá já está o valor da área, 4.741, né, daquele polígono. Então, dou OK, dou OK. Aí aqui apareceu para especificar um ponto de partida, na verdade, é essa área aqui, né, que eu cliquei. Ó. Talvez fica muito pequeno, né, mas é só a gente alterar, né, no propriedades rápidas, o tamanho. Talvez possa colocar lá tamanho 6. Dá Enter. E talvez ficou grande demais agora, né? Selecionar aqui, arrastar, né, para onde eu desejar. Aqui poderia ser até um tamanho menor, né? Em propriedades rápidas, tamanho 4. Porque aí eu consigo inserir, né, os valores de área aqui no próprio desenho. Posso colocar os valores de área ali no desenho, posso colocar aqui no meu carimbo área total, talvez, né? Poderia ser minúsculo mesmo, né? Área total. Só que eu teria que somar, né, todas as minhas áreas. Quantos metros quadrados?